A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade à série de estudos da Escola Bíblica Dominical, que tem por título O Povo de Deus deve separar-se do mal. A lição é de número 7, que ao longo desses meses nós vamos dar sequência a essa série de estudos. O texto bíblico que nós vamos falar a respeito hoje se encontra no livro de Esdras, capítulo de número 2, versos de número 59 a 62, capítulo 4, versos de número 2 ao 3 e o capítulo de número 6, versos de número 2 ao 4. Pelo fato de se tratar de uma leitura um pouco extensa, nós vamos colocar na descrição do vídeo as referências bíblicas e o texto bíblico para que juntos nós possamos estar estudando um pouco mais da Palavra de Deus. E essa lição ela vai se dividir em 4 tópicos. Quais serão esses tópicos? O tópico 1 vai falar a respeito: somente os judeus retornariam a Judá. O tópico 2 vai falar de que os judeus não aceitam a ajuda dos samaritanos na construção do templo. O tópico 3 nós vamos falar que Deus exige santidade do seu povo. E o tópico 4 nós vamos falar que devemos manter uma vida de santidade e separação do mal. Dado esse panorama dos tópicos que nós vamos falar, nós vamos agora partir para a introdução. A Bíblia diz que o cenário e o contexto em que o livro de Esdras ele foi escrito, alguns estudiosos dizem que o livro de Neemias e o livro de Esdras eles são uma junção de um único livro, mas aprove no cano bíblico de ele se separar. E por isso que na nossa Bíblia tem o livro de Neemias e o livro de Esdras. Mas tanto Neemias e tanto Esdras, eles foram contemporâneos no sentido de que eles retornavam para Judá diante do período do exílio babilônico. Vamos dar continuidade. No passado, Deus havia prometido ao seu povo, ao povo de Israel, livrar eles da amarga escravidão do Egito. Centenas de anos mais tarde, através desse acontecimento de Esdras, a Bíblia diz que Deus disse ao profeta Jeremias que se o povo não se voltasse para o Senhor iria permitir que povos estrangeiros, nações pagãs, viessem novamente levar ao povo a se tornar escravos. E assim foi feito. O povo de Israel, que era o povo escolhido por Deus, vacilou em sua missão. Eles não fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, e assim o Senhor fez, entregando ele na mão dos povos pagãos. No cenário e no contexto em que o livro de Esdras ele foi escrito, muitos eruditos dizem que o livro de Esdras e o livro de Neemias eles eram um só, mas aprove a Deus que dentro do nosso cano formado houve essa separação, mas é para a gente entender que ele se situa basicamente na mesma época. A Bíblia diz que no passado Deus havia prometido ao seu povo que tiraria eles da amarga escravidão do Egito, e assim Deus o fez. Deus o fez e o povo de Israel se formou como uma nação, eles se tornaram grandes, e a Bíblia diz que Deus levanta um profeta chamado Jeremias, trazendo a seguinte mensagem do Senhor, de que se o povo de Israel não voltasse a cumprir com as leis de Deus e a obedecer os mandamentos que Deus havia assim ordenado, eles se tornariam cativos, eles se tornariam escravos novamente. E a Bíblia diz que, de fato, Deus assim o fez. Deus entregou esse povo na mão de outras nações e mesmo diante dos avisos do Senhor, eles sucumbiram em ruínas, eles caíram em queda. E a Bíblia diz que Deus, fiel à sua palavra, ele usa essas nações pagãs para dominar Israel. Essas nações que seriam a nação da Babilônia, o Império Medo-Persa, eles serviram para doutrinar o povo de Israel a voltar para a lei do Senhor. E a Bíblia diz que Deus ele permite que Israel, ali no caso já o reino de Judá, é levado cativo para a Babilônia. E ali Israel, o reino de Judá especificamente, ficaram por um período de 70 anos na Babilônia.
E a Bíblia diz que, cumprido esse tempo, Deus ele começa a arder no coração do povo. O povo ele começa a voltar-se para o Senhor. Já a nação da Babilônia caída, Deus levanta o Império Medo-Persa para poder dar o pontapé inicial para que o povo de Deus viesse voltar a Jerusalém, que viesse voltar a Judá. A Bíblia diz que no seu coração o rei Ciro, ele arde uma vontade que vem do Espírito do Senhor para simplesmente libertar o povo de Israel, simplesmente libertar o povo de Judá a voltar para Jerusalém. E a Bíblia diz que, assim como houve 3 levas de cativos para a Babilônia, houve também 3 grandes retornos. O primeiro desse retorno aconteceu com Zorobabel para a construção do templo, e depois desse retorno, aproximadamente dentro de um período de 90 anos, onde aconteceu esses 3 retornos, volta um retorno, o segundo retorno com Esdras, e o terceiro e último retorno nós vemos com Neemias. Neemias que vem para completar e para a reestruturação dos muros de Jerusalém. Dado essa introdução, onde nós estamos se situando, onde nós vamos falar, onde nós vamos entrar, nós vamos dar continuidade e entrar no tópico 1, onde o tópico 1 vai falar que somente os judeus voltam para Judá. O engraçado é que todas as pessoas que mostraram algum interesse em voltar para Jerusalém, voltar para Judá, eles tinham que comprovar a sua ancestralidade. O que era isso? Eles tinham que comprovar se os seus nomes estavam de fato nas árvores genealógicas. Eles tinham que comprovar se os seus nomes de fato estariam lá. Mas a pergunta é, por que eles tinham que perguntar? A Bíblia diz que Deus ele prometeu que da linhagem de Judá viria um que pisaria na cabeça da serpente. Não foi com essas palavras que o Senhor falou através lá no Gênesis, mas nós sabemos que vinha de Judá, que viria o Salvador do mundo. Portanto, que quando o Senhor Jesus ele está num diálogo com a mulher samaritana, onde ela começa a fazer algumas perguntas, o Senhor diz para ela assim: olha, vocês samaritanos adoram o que não sabem, porque a salvação ela vem dos judeus. Então, quando o Senhor ele começa, através dos seus feitos, através dos seus servos, a chamar ao povo para poder voltar a Judá, e ali, no simples fato de comprovar a sua genealogia, o Senhor ele simplesmente estava preservando a identidade do povo de Israel para poder vir dali a semente do Messias. E nós vemos que, mesmo diante dessa situação toda, nós vemos o cuidado de Deus para com a vida dos judeus, para com a vida do seu povo, que mesmo diante do cenário que não era favorável, porque ali eles estavam completamente presos e cativos sobre a opressão daqueles impérios, Deus assim tinha livrado eles ali, permitindo que eles se voltassem de volta para o Senhor, e o Senhor preservando a linhagem deles. O Senhor ele estava querendo reiterar a promessa que havia feito a Abraão. E qual foi essa promessa? A promessa que em Abraão, que na semente de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. E esse ser bendito é de fato de que a salvação, ela tira de nós esse escrúpulo, esse pretexto de maldição que tem sobre nós. Porque a Bíblia diz que a nossa maldição, o nosso pecado, ele foi lançado sobre Jesus. Quando a Bíblia fala que maldito é o homem que for colocado sobre o madeiro, Jesus ele não foi para a cruz porque era maldito. Jesus ele foi para a cruz porque ele se fez maldito por mim e por você. Então ali nós vemos que Jesus se fez maldito para que eu e você nos tornasse bendito. Então nós vemos que o simples fato de Deus preservar e ter esse chamamento aos seus filhos, aqueles que quiseram mostrar o interesse de voltar para Judá, era simplesmente que Deus havia preservando e estava preservando a linhagem do povo de Judá para que ali viesse surgir o Messias.
Vamos agora, nesse momento, para o tópico de número 2. No tópico 2, nós vamos falar sobre que os judeus não aceitam a ajuda dos samaritanos. A pergunta que é bom a gente levantar, mesmo que alguns de vocês já saibam, é quem eram os samaritanos. Os samaritanos, eles eram um povo misturado. Na sua maioria, eles eram pagãos, mas dentro desses samaritanos existia pessoas que eram israelitas. E quem eram esses samaritanos? Esses samaritanos eram o povo de Israel, eram os netos daqueles que foram levados para a Babilônia, levados cativo, que ficaram em Judá, em Jerusalém. E a Bíblia diz que o rei colocou povos misturados naquela época. Porque o que acontece? Toda nação que tem uma mistura, ela fica o quê? Enfraquecida. E de fato aconteceu isso. Eles ficaram enfraquecidos. Mas a Bíblia diz que esse mesmo rei que lançou essas nações pagãs no meio do povo de Deus, foi um rei também que colocou ali um sacerdote do Senhor para ensinar a lei. Mas acabou que essa situação não se tornou muito boa, porque o que acontece? Eles continuavam a adorar os seus deuses, eles simplesmente temiam ao Deus de Israel, mas não largavam as práticas pagãs. Eles continuavam a nadar na idolatria. Assim, nos servia de muito exemplo, de muito testemunho. Então, quando os judeus eles não aceitam a ajuda dos samaritanos para a construção, ou melhor, para a reconstrução do templo, eles não queriam que houvesse cooperação, para que não houvesse esse tipo de mistura, porque os samaritanos, eles tinham no sentido de que algum certo tipo de inveja, porque querendo ou não, mesmo diante de todo o açoite, de todo o castigo do Senhor, Israel era o povo escolhido de Deus. Israel era a nação que Deus escolheu para revelar os seus oráculos, para revelar os seus mistérios. Foi através da nação de Israel que Deus se mostrou ao mundo. E nós vemos que até uma passagem do próprio Evangelho de João, capítulo número 4, quando Jesus ele vem para restaurar esse cerco, esse ciclo, os samaritanos eles vão falar a respeito da conversão daquela mulher, e eles vão dar uma declaração que é ímpar para nós, que eles vão dizer assim: olha, de fato, tu és o Salvador do mundo, falando a respeito do Messias, falando a respeito de Jesus, o Cristo. Então nós vemos que quando aqui no livro de Esdras eles não aceitam a cooperação dos samaritanos, não era porque eles se achavam melhores ou porque os samaritanos eram piores. Era simplesmente porque os samaritanos, eles não largavam as práticas idólatras. Eles queriam contribuir com as coisas que eram de Deus, queriam contribuir com o serviço do Senhor, mas não queriam largar com a idolatria. Isso perante o Senhor era visto como um caso de adultério. Era como se fosse um adultério espiritual. Eles queriam servir a Deus, mas não queriam largar a idolatria. Mas a pergunta também que soa sempre, que soou no meu coração e também pode chegar a você, é por que Deus exige separação de outros povos? Né? Há quem diga no mundo que a gente vive hoje que Deus ele queria construir uma pureza racial com o povo de Israel. E não, o Senhor ele não queria fazer isso. O Senhor, ele, quando ele exige do seu povo uma santidade, uma separação dos outros povos, era simplesmente para que o povo de Israel, o povo de Deus, não fosse confundido com os povos pagãos. É por isso que quando nós vemos lá no livro de Números, no livro de quando o Senhor ele começa a dar certos tipos de direcionamento ao povo de Israel, era porque eles estavam simplesmente começando a se estabelecer como nação, passando por terras e localidades de que o povo não conhecia. E certos tipos de prática eram muito comuns na sua época, né? O povo de Deus ele precisava ser diferente no meio de um mundo hostil. E por isso que Deus ele havia feito essa distinção. Então nós vemos quando Deus ele fala a respeito da separação no casamento, ele simplesmente está falando para o povo assim: olha, eu não quero que vocês se misturem com os outros povos,
não é porque vocês são melhores, não é porque vocês também são piores, é porque eu quero que a pureza espiritual de Israel ela seja mantida. Quando um homem ele se casava com uma mulher que não temia o Senhor, ele geralmente sucumbia à queda, porque o que acontece? E assim vice-versa, tanto uma mulher que se casava com um homem que não temia o Senhor, não tem como. A Bíblia fala que não tem comunhão entre a luz e as trevas. Um exemplo claro disso nós vemos do rei do norte, que foi Acabe, que se juntou com uma mulher que era Jezabel, que era uma mulher que era idólatra, e ela levou os filhos de Israel a cometerem a idolatria. E é por isso que o Senhor não queria que o povo de Deus, o seu povo escolhido, se misturasse com os outros povos. Deus queria tão somente manter a pureza espiritual do seu povo. Nesse momento nós vamos falar agora a respeito do tópico de número 3, em que Deus exige a santidade do seu povo. Santidade ela é uma palavra que é muito mal compreendida, né? As pessoas elas tendem a entender que ser santo para nós que somos humanos é ser completamente bons, ser completamente puros. E eu quero falar uma coisa para você: nós nunca vamos conseguir ser completamente bons, ser completamente puros. É por isso que o Senhor colocou em nós o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que nos auxilia em nossas fraquezas. Eu gosto de dizer a respeito de um testemunho de um homem de Deus da igreja que eu congregava, e ele falava assim, sempre em suas pregações: Deus não quer e nem vai deixar que os seus filhos pequem em paz. É por isso que nós vemos muitas pessoas que pecam deliberadamente e se sentem bem, confortáveis em suas iniquidades. De fato, essas pessoas não têm o Espírito Santo. É pesado isso que eu vou falar, no sentido de que como que uma pessoa que se diz ser de Deus, uma pessoa que diz ter o Espírito Santo, ela não consegue andar em santidade. Andar em santidade não é ter uma vida completamente perfeita. Andar em santidade é eu mesmo que eu erre, eu ter o auxílio do Espírito de Deus me convencendo daquilo que eu errei, convencendo do meu pecado, porque essa é a função do Espírito Santo de Deus, é convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então, quando nós vemos que Deus exige santidade para o seu povo, no Velho Testamento nós temos vários exemplos a respeito disso. A respeito dessa situação é de quando Israel estava por conquistar a terra. A Bíblia fala que eles chegam até Jericó, eles vencem a batalha diante do direcionamento do Senhor, e a Bíblia diz que Acã, que era um dos príncipes de Israel, ele simplesmente pega uma capa babilônica e alguns ciclos de prata. Ele simplesmente pegou aquilo que Deus havia falado que não era para pegar. Deus havia falado: olha, de tudo que vocês encontrarem, vocês vão destruir tudo. E Deus havia dado esse direcionamento. E o que acontece? Ele simplesmente vem lá e pega essa capa, esses ciclos de prata, e acarreta para si um bem que gerou para o povo de Israel uma grande derrota. Grande derrota porque Deus havia falado que não era para pegar. E o povo de Deus perdeu uma batalha que aos olhos daquele povo e aos olhos de todos era uma batalha que já estava ganha, porque a batalha de Ai era uma batalha muito menor do que a batalha de Jericó. E entendemos que todas as vezes que desobedecemos o Senhor, nos acarreta maldições. O que acontece conosco? A gente perde batalhas que já eram ganhas. Então nós vemos que para Deus se manifestar ao seu povo, Deus exigia santidade. E é isso que Deus exige de nós. Deus exige que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Nesse momento nós vamos falar sobre o quarto e último tópico da lição, que tem por título: devemos manter uma vida de separação do mal. Como havíamos falado no tópico anterior, Deus nos chama a ser santos. E no meio do mundo em que vivemos hoje, ser santo, ser separado do mal, seguir um curso que quase ninguém segue,
a gente pode ser levado como motivo de chacota. E nós temos um exemplo claro das Escrituras Sagradas de um homem, o salmista Asaf. A Bíblia diz que o salmista, quando ele escreve o Salmo de número 73, ele diz no versículo, se não me engano, 13, que em vão eu tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Olha só, ele estava dizendo para Deus, olha, em vão eu tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, porque ao olhar dele, ao olhar para os ímpios e ver como os ímpios eram prósperos, e ver como os ímpios eles tinham tudo o que queria, em como mesmo eles sem ter Deus, eles viviam bem de vida. A Bíblia diz que ele quase se desvia. A Bíblia fala que os pés deles quase que se desviaram. Mas o ápice do momento, quando ele compreende, é no versículo 17 que diz que quando ele entrou no santuário, ele viu e começou a entender como seria o fim deles. Então a gente precisa entender que andar em santidade, andar em separação do mal, são escolhas que no mundo que a gente vive hoje, elas podem se tornar loucas. Loucas no sentido de que, às vezes, para você se tornar santo, mais santo, você deve separar-se de pessoas, você deve se separar de determinados, de ir a certos lugares, a não falar certos assuntos. Às vezes, para cada tipo de pessoa, o Senhor dá um direcionamento. No sentido de que nós precisamos andar em santidade para com Deus. E sempre quando ao olharmos para um ímpio, olhar para aqueles que não têm Deus, vendo a sua prosperidade, vendo aparentemente que eles se encontram bem de vida, nós venhamos olhar para eles com um olhar de misericórdia, levando sempre a boa mensagem do Evangelho, para que eles possam sim chegar à compreensão do Evangelho. E que ao olharmos para ele, que os nossos pés não venham a se desviar, e que os nossos pés venham simplesmente estar firmados no caminho que o Senhor preparou que andássemos nele. É engraçado que no mundo onde há muitas das orações das pessoas que chegam até a igreja, eu já conversei com pessoas que as pessoas elas chegam a mim e perguntam assim: irmão Igor, eu oro para que Deus venha mostrar a mim a vontade dele para a minha vida. Eu quero que Deus ele fale assim, qual é a vontade que Deus ele tem para mim? E lendo as Escrituras a gente chega à conclusão que a resposta para esse tipo de pergunta, ela se encontra na carta aos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. A prostituição, ela não é só simplesmente uma prostituição sexual, uma prostituição moral, mas sim também uma prostituição espiritual. Todas as vezes que nós queremos casar com o mundo e casar com Deus, o nosso fim será trágico. E o Senhor chama-nos a viver uma vida santa, a viver uma vida íntegra, a viver tão somente para o louvor da sua glória. E essa é a lição que nós falamos hoje e que os irmãos eles vêm meditar nessa palavra. Meditar que Deus exige do seu povo santidade, Deus exige do seu povo separação. Que não sejamos habitolados no sentido de que, eu não posso mais sair na rua, eu não posso mais ir em certos lugares, eu não posso mais andar no meio da minha família porque eles não têm Jesus, não. No sentido de que a gente precisa também ser espiritual e ser perceptível de que o Senhor nos chama, no individual, a ter uma vida santa. E que venhamos estar tão somente na direção do Santo Espírito do Senhor, para que Ele possa conduzir a nossa vida em tudo o que fizermos. A paz do Senhor Jesus, em nome de Jesus.